Desde muito cedo, eu fui ensinado que a oração é muito importante para o cristão. Sim. Tanto quanto a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos disseram, né? Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O cristão precisa orar. Eu aprendi, por misericórdia de Deus, eu aprendi isso muito cedo. Eu via meu pai passar noites de oração. Eu via meu pai dobrar os joelhos 10 horas da noite e levantar às 6 da manhã em oração. Não foi uma nem duas vezes. Então eu era muito pequeno quando eu via ele fazer isso. Isso ficou marcado na minha vida, né? Então eu fui sempre influenciado a oração. Eu digo muito para os meus alunos, falo muito isso com eles, citando a frase de um grande teólogo do passado, dizendo, orar bem é a melhor parte dos estudos. Nunca inicie, vocês devem ouvir eu falar isso nas aulas. Nas aulas, eu ia falar isso. Nunca inicie qualquer estudo da Bíblia sem antes passar um tempo com Deus de oração. A oração, ela faz o crente... Isso foi comprovado cientificamente. Sim. Até a postura do nosso corpo em oração, eu não vou te explicar aqui agora cientificamente, mas é comprovado. Córtex, né, pastor? A oração é fantástica. Às vezes nós olhamos os homens de Deus no passado e eles tinham muitas coisas que eles divergiam doutrinariamente, por exemplo. Nós tínhamos uns mais calvinistas, outros mais arminianos, mas todos eles tinham uma coisa em comum: uma vida de oração. Perguntaram para Charles Finney, essa geração de pregadores agora quase não conhecem Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon, Moody, Dwight Lyman Moody, quase não conhecem. Os meninos, que eu falo menino no bom sentido da palavra, né? Os jovens pregadores essa geração que estão de agora, né? Talvez não conheçam sobre eles ou ouviram falar e estudam um pouco, mas Finney, por exemplo, ele, além da Bíblia, a Bíblia é um livro de oração. Sim. Jesus foi o que mais orou, o que menos precisava orar, na verdade ele não precisava orar, mas foi o que mais orou. Atos são 28 capítulos de oração. Perguntaram para Finney. Finney foi, só para que vocês tenham uma ideia, Finney, ele é considerado o apóstolo do avivamento. Eu não quero discutir se apóstolo existe ou não, não é isso, mas ele é chamado de o apóstolo do avivamento. O homem que, depois do livro de Atos dos Apóstolos, é o homem que teve a vida com mais manifestações do Espírito Santo. Ele pregou na igreja de um pastor no domingo e foi um impacto da glória de Deus, e na segunda-feira ele foi orar na empresa do pastor. Quando ele passava, a história diz que os funcionários se jogavam no chão, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, só de olhar para o rosto dele, por causa da presença de Deus que ele carregava, né? Digamos assim. Aí tiveram que parar a empresa para tratar da alma dos funcionários. Aí perguntaram para ele, filho, qual o segredo dessa comunhão, o segredo desse sucesso ministerial, não um sucesso humanamente falando, mas essa convicção desse ministério abençoado que você tem? Ele disse, passe muito tempo pela manhã e à noite em oração, em íntima comunhão com Deus. Não há estudo nem erudição nenhuma que substitua a perca desta comunhão. O dia que tu perderes isso, tu te enfraquecerás e serás como qualquer outro homem. Quando eu li essa afirmação dele, isso me impactou. Poderia falar aqui de Wesley, de Lutero, de outros, Moody, por exemplo, o maior ganhador de alma do século XIX. Perguntaram qual o segredo. Ele disse, você ora muito? O repórter perguntou para ele. Ele disse, eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu não me lembro em toda a minha vida ter ficado mais de 10 minutos sem orar. Maravilha. Oração contínua. Então, o segredo dos homens de Deus no passado não foi a intelectualidade. Nós olhamos para esses homens e pensamos que o sucesso deles era a intelectualidade. É lógico que eu não estou fazendo aqui um apelo à ignorância, mas não era a intelectualidade o segredo deles. Era a sua vida de oração. Calvino, Armínio, Wesley, todos uma vida de oração. Wesley tem a casa dele, com os 2 buracos lá no quarto dele, que era os joelhos de Wesley. Exatamente. E teve um pregador que foi visitar a casa dele em Londres, muito criança. Vocês devem conhecer muito esse pregador. Ele colocou os joelhos onde o Wesley orava e pediu a graça que o Wesley tinha. Esse jovem era Billy Graham. Quem é que não conhece o doutor Billy Graham? Um dos maiores pregadores, né, do século que se passou, né, para a glória de Deus. Então, transmitir isso para os meus amigos, para os meus alunos, é um propósito que eu tenho. Não deixar com que o estudo venha suplantar aquele fogo do Espírito. Jesus disse sobre João Batista que ele era a lâmpada, né, ou o candeeiro que ardia e iluminava. Tem gente que arde muito, mas não ilumina. Tem gente que quer iluminar muito,
mas sem arder. Sim. O cristão precisa arder e iluminar.